Vamos lá? Olá, boa noite a todos e todas. Estamos mais uma vez aqui para conduzir, dinamizar um evento, mais um encontro do nosso projeto Mora na Filosofia. Queria agradecer a presença de todos que nos assistem, mas também as pessoas que promovem, que levam o projeto e as pessoas que colaboram, né? Então, primeiramente, uma boa noite a Giovana, ao nosso colega João, aos parceiros Max, Marcos, Vinícius, Matias, enfim, o pessoal da revista Lampião, professor Fernando, professor Rodrigo, enfim, estamos aqui agradecendo e seguindo para mais esse evento. O projeto Mora na Filosofia é um projeto de extensão do curso de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas. A pretensão é construir um espaço de divulgação, popularização e cultivo da discussão filosófica, com caráter também interdisciplinar, na perspectiva de produzir discussões conceituais e argumentativas, para, de alguma maneira, digamos assim, produzir e semear discussões na cidade. Quando pensamos no projeto, era exatamente essa ideia de sair dos muros da universidade e se propor a falar para a comunidade. Então, o projeto era desenvolvido fundamentalmente em bares, em lugares públicos, em feiras, e nós desenvolvemos esse projeto já é antigo, ele tem 11 anos aqui na Universidade Federal. Nós já publicamos uma coletânea de palestras, de falas, já há algum tempo atrás. Estamos pensando agora em produzir mais uma. Enfim, a proposta é essa, né, de divulgar e produzir reflexões. Como eu falei para vocês, nós fazemos esses encontros em lugares não acadêmicos, geograficamente não acadêmicos, pelo menos, né, nessa perspectiva. E com a pandemia, retomamos ou remodelamos o projeto, mantendo as principais ideias, os principais objetivos, mas agora em módulo remoto, né? Ou seja, nesse trabalho virtual, né? E é exatamente a pandemia é o pano de fundo desse modo atual que estamos fazendo, ou seja, manter a filosofia mesmo, manter discussões filosóficas, produzir divulgação de filosofia, mesmo em modo remoto, né? Então, a primeira ideia é essa, né? Ou seja, a nossa base aqui, manter viva a nossa base de discussão, que é o curso, que são as pessoas da nossa cidade aqui, mas com a virtualização, digamos assim, do projeto, ele ganhou nova dimensão, ele se desterritorializou, várias pessoas de vários outros lugares que participam aqui também, e também não só participam como ouvintes e debatedores aqui, mas também como palestrantes, né? Ou seja, várias pessoas de fora. Isso tem sido muito interessante, muito gratificante. Mas o pano de fundo mesmo também nós sempre nos lembrando aqui de sensibilizar com essa tragédia que nos provocou a entrar nesse modo. São 574 mil mortos só no Brasil, 20 milhões, mais de 20 milhões, 20 milhões e meio de casos, ou seja, 10% da nossa população praticamente foi afetada no sentido de ser contaminada, né? Isso por dados oficiais, a gente, obviamente, subdimensionado essa dimensão, e com isso a gente se sensibiliza, se solidariza com todas as pessoas que passaram por essas dificuldades de sofrimento direto, por perda, por doença, por sofrimento. Todos nós estamos sofrendo, mas essas pessoas sofrem mais. Então, o projeto também pretende fazer essa sensibilização e essa lembrança permanente desse sofrimento que estamos passando. Esse ano, né, nós fizemos uma parceria com a revista Lampião, a revista de pós-graduação de filosofia aqui da UFAL,
e estamos desenvolvendo uma série de palestras chamando as pessoas que escreveram artigos e que conduziram para conduzir exatamente a reflexão sobre seus artigos. Recentemente a gente conseguiu imprimir a revista, estamos aqui em primeira mão mostrando para vocês. Então é uma alegria agradecer essa parceria. E, bom, hoje especificamente, como eu falei no início, temos a alegria da presença da professora Giovanna Temple. Professora Giovanna é uma parceira nossa aqui do curso há muitos anos, ela atua e é amiga de muitas pessoas aqui, já houve trabalhos de parceria tanto de onde ela trabalha quanto aqui na UFAL. Então, assim, é uma alegria e uma satisfação receber você aqui, Giovanna. Giovanna é doutora em filosofia pela UFSCar, mestre em filosofia pela Unesp, bacharel e licenciada em filosofia também pela Unesp, bacharel em direito também, e ela foi visita em escola na Universidade de Califórnia em 1919, sob a supervisão do professor Hans Sluga, um nome muito importante. Ela é atualmente professora adjunta da Universidade do Recôncavo da Bahia, com atuações na área de filosofia política, ética e história da filosofia contemporânea. É membro permanente da comissão organizadora do Encontro de Filosofia da Bahia, do NEPEF, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Filosofia da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e é integrante da Rede Ibero-Americana de Filosofia Política. A Giovanna também coordena e desenvolve o projeto Gaia Nefelibata, que é um projeto também que tem essa proposta de desenvolver de modo remoto reflexões sobre filosofia. E, bom, Giovanna, com isso eu novamente agradeço e espero que a gente possa desenvolver aqui uma reflexão bem interessante com a sua proposta. A proposta dela é exatamente a fala, que é a especialidade no pensamento de Foucault, o desejo no pensamento de Foucault do indivíduo ao sujeito de uma sexualidade. Giovanna, muito obrigado. Com a palavra a você. Então, boa noite a todos e todas. Estou vendo aqui nos comentários, consigo acompanhar. Estou vendo que a gente tem alguns colegas acompanhando. Então, agradeço vocês que estão com a gente nesse sábado à noite aqui ao vivo, para acompanhar esse bate-papo, um diálogo, mas também quero agradecer imensamente ao professor Marcos, professor João, pelo convite de estar nesse projeto tão importante, que é o Mora na Filosofia, contribuindo. Estendo meus agradecimentos e também cumprimento nessa noite os meus amigos da UFAL, o professor Max, o professor Fernando, a professora Cristina, e para mim é sempre uma alegria imensa participar das atividades da UFAL. Eu tenho muito carinho pela universidade de vocês e por vocês, enquanto colegiado de filosofia, pelos alunos também. Então, agradeço a todos vocês, também agradeço o programa de pós de filosofia que organizou a revista Lampião, né, na qual eu pude escrever esse artigo, compor, então, esse primeiro volume, né, foi o primeiro volume da revista Lampião, ao lado de colegas e amigas filósofas. Ficou uma edição muito bonita, parabenizo pela impressão agora que o professor Marcos mostrou. Eu vou falar um pouco para vocês de um aspecto geral da minha fala de hoje. Esse artigo que consta na revista Lampião foi parte, uma das pesquisas que eu desenvolvi no meu pós-doutorado em 2019 com a supervisão do professor Hans Luga. E eu tinha um projeto que era efetivamente estudar a questão do desejo no Foucault, mas a gente acaba fazendo outras coisas também, então não foi só essa questão, o projeto inicial, a pesquisa eu consegui desenvolver outros temas também ao longo da pesquisa, mas pude publicar então na revista Lampião
uma parte que é justamente essa que trata da questão do desejo. Né? Aí eu queria contextualizar para vocês de que lugar que eu vou falar e porque é um pouco esse título, Desejo no Pensamento de Foucault, do indivíduo ao sujeito de uma sexualidade. O artigo é muito mais amplo do que o que eu vou trazer para vocês hoje, por questão, lógico, de tempo e a gente poder fazer um diálogo, mas eu queria fazer algumas considerações iniciais antes de fazer a leitura do texto que eu queria discutir com vocês hoje. Né? Por algum tempo já eu estudo a questão do poder em Foucault, do poder e da resistência. Né? Então, para quem já conhece um pouco de Foucault, para quem se interessa por Foucault, sabe que a obra do Foucault é muito vasta, né? E a gente tem aí pelo menos o que a literatura de comentário define como 3 períodos das obras do Foucault, e eu há algum tempo me detenho nesse que é chamado segundo período do Foucault, que são as obras que tratam especificamente da questão do poder. Né? E já estava me aproximando, como é algo que eu ainda estou fazendo, né, desses escritos do Foucault que são essa virada, como se diz, mas lógico que isso também é questionável, mas não vou falar disso agora, desse terceiro Foucault, que é esse retorno do Foucault aos gregos, esse possível retorno do Foucault aos gregos, que a gente tem então textos com o segundo, terceiro volume da História da Sexualidade, né, o uso dos prazeres, o cuidado de si, e alguns cursos também, como um curso importantíssimo, que é o Subjetividade e Verdade, que é um curso de 81, que na verdade foi um curso que Foucault pôde experienciar aquilo que a gente vê nesses 2 volumes da História da Sexualidade, volume 2 e 3. E em 2018, muito recentemente, a gente teve então o tão chegado 4º volume desse projeto do Foucault da História da Sexualidade, que é o livro As Confissões da Carne. Né? Em 2018 ele é publicado na França. Em 2019 a gente tem já uma tradução pela Relógios d'Água, né, uma edição em português de Portugal. Em 2019, em 2020 a gente já tem essa tradução aqui para a gente em português, né, desse tão esperado 4º volume desse projeto da História da Sexualidade, anunciado anteriormente por Foucault em 76, em 6 volumes. Né? O que a gente tem foram 4 volumes. E o que me chamava a atenção é justamente, então, compreender como é que a noção de desejo vai sendo construída por Foucault, né? Nessa passagem desse segundo Foucault, Foucault das relações de poder, para esse Foucault que é esse possível retorno aos gregos. Né? Então, como é que fica essa questão do desejo? E a primeira etapa, que é sobre essa primeira etapa dessa pesquisa que eu quero falar para vocês, né? O que eu tentei fazer foi um mapeamento em algumas das principais obras do Foucault dos anos 70, né? E daí eu estou falando de Vigiar e Punir, estou falando do curso Poder Psiquiátrico, do curso Os Anormais e, sobretudo, do 1º volume da História da Sexualidade, né, Vontade de Saber, mas também Segurança, Território e População, Em Defesa da Sociedade, outros cursos do Foucault. Como é que essa questão do desejo já aparecia? Né, porque isso aparece. Então, eu quis primeiro mapear. E daí esse título, como é que a gente tem essa passagem desse indivíduo no sentido desse indivíduo imerso às práticas da relação de poder, dessa individualidade que Foucault trabalha tão enfaticamente em Vigiar e Punir e em tantos outros textos dos anos 70, para esse sujeito que é o sujeito de uma sexualidade. Então eu quis me apropriar, primeiramente, dessa questão nos textos do Foucault dos anos 70, para no segundo momento, né, que é o que eu também estou trabalhando, fazer uma leitura muito detida no segundo volume, 3º volume e o 4º volume da História da Sexualidade, e os cursos e textos, que são vários que a gente tem nesse período. Né? E essa questão ela é muito importante, porque é justamente essa questão que vai mostrar essa construção, essa passagem, né, que parece que é uma mudança de tema, uma virada nos escritos do Foucault, mas lendo isso de maneira muito detida, a gente vê que não é bem por aí, né? Foucault não muda de tema de maneira abrupta, não é essa questão.
E é disso que eu estou me ocupando. Como nessa questão do desejo, a gente pode perceber que, de fato, não há uma mudança abrupta de tema de pesquisa em Foucault, mas também o interessante não é ficar justificando uma continuidade nos escritos do Foucault, porque é característica essa flutuação de temas na pesquisa do Foucault. Mas então o que eu vou apresentar para vocês é um pouco esse recorte dessa questão desse sujeito de desejo, tal como vai aparecer nessas obras do Foucault nos anos 70, e com uma leitura bem detida, que foi uma das questões que eu tentei avançar na pesquisa do pós-doc, no texto do primeiro volume da História da Sexualidade, que é um texto muito conhecido do Foucault, principalmente por conta do último capítulo dessa História da Sexualidade, que é o capítulo 5º, o último desse livro, que ele vai falar sobre a biopolítica, né? Mas vejam que a biopolítica vai ocupar o último capítulo da História da Sexualidade, e o que vem antes foi, de fato, o que eu tentei analisar nessa pesquisa de pós-doc, que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Então, esse é o contexto de como aparece esse título e de como aparecem as questões que eu gostaria de apresentar para vocês. A questão do desejo, desse sujeito de desejo, frente às obras do Foucault do período dos anos 70, que a gente sabe que tem como mote principal as relações de poder. Então, como é que esse sujeito de desejo, a questão do desejo, aparece, então, nesse Foucault que analisa o poder, nesse Foucault da genealogia do poder. Tá? Então, eu vou fazer a leitura do texto e depois espero que a gente consiga dialogar, conversar um pouco, né? Então, como nos mostra Foucault, no primeiro volume de História da Sexualidade, esse texto é de 76, o desenvolvimento da biopolítica relaciona-se diretamente com a emergência da população, com um governo que administra a vida em uma dimensão que não é do gênero humano, mas a da espécie humana. Esse é o momento em que o homem aparecerá em sua inserção biológica primeira, e os efeitos das estratégias de poder de um governo que faz a gestão da vida biológica da população nos remetem à questão do desejo, por meio do dispositivo da sexualidade e do desejo enquanto marca da naturalidade da população e a artificialidade dos instrumentos desenvolvidos para geri-la. A regulamentação do sexo, por meio de discursos úteis e públicos, corresponde a uma das estratégias de exercício do poder pelo Estado, que a partir do século XVIII passa a fazer, portanto, a gestão da população. Para tanto, administra a população como um problema econômico e político, fazendo a gestão das condições de trabalho, da produção e acumulação de riquezas, etc. Soma-se ainda a administração pelo Estado das variáveis da população. E aqui eu cito Foucault, que são as variáveis da população. A natalidade, a morbidade, a esperança de vida, as pandemias, endemias, né? A incidência de doenças de maneira geral, a forma de alimentação, o habitat, etc. Na gestão econômica e política da população, o sexo é essencial, porque ele é o ponto de intersecção destas variáveis, né? Natalidade, morbidade, esperança de vida, fecundidade, estado de saúde. É justamente administrando o sexo que se faz a gestão da taxa da natalidade, das relações sexuais, das práticas contraceptivas. A conduta sexual da população se torna objeto de análise e alvo de intervenção de mecanismos de poder e saber, como a medicina, que permitem ao Estado um conhecimento sobre o que se passa com o sexo dos indivíduos e o uso que se faz desse próprio sexo. Administrando assim o sexo em direção, cito Foucault, em direção natalista ou antinatalista, né, de viver ou de morrer. Ao gerir as variáveis da população por meio de estratégias disciplinares e biopolíticas de exercício do poder, eis que esse governo da população encontra uma invariável comum à população, que é o desejo,
como Foucault analisa no curso de 78 e 79, Segurança, Território e População. E aqui eu cito Foucault, uma citação um pouquinho longa, mas vale a pena. Poderíamos dizer também que a naturalidade da população aparece de uma segunda maneira no fato de que, afinal de contas, essa população é evidentemente feita de indivíduos perfeitamente diferentes uns dos outros, cujo comportamento, pelo menos dentro de certos limites, não se pode prever exatamente. Apesar disso, existe, de acordo com os primeiros teóricos da população do século XVIII, pelo menos uma invariante que faz com que a população, tomada em seu conjunto, tenha um motor de ação, e só um. Esse motor de ação é o desejo. O desejo, velha noção que havia feito a sua aparição e que havia tido sua utilidade na direção da consciência, o desejo faz aqui pela segunda vez agora sua aparição no interior de técnicas de poder e de governo. O desejo é aquilo porque todos os indivíduos vão agir. Desejo contra o qual não se pode fazer nada. Fim de citação. O desejo aparece para o governo da população como um motor comum de ação a todos os indivíduos, aquilo que mobiliza os indivíduos pela satisfação de seus próprios interesses, aos quais estão atrelados a consciência e o amor próprio. Mas a questão é o modo pelo qual as estratégias de poder irão administrar em seu próprio benefício o desejo de cada um de nós. E essa operação, como nos mostra Foucault, ocorre não pela via da interdição, mas pela produção, intensificação e multiplicação de um discurso sobre a sexualidade no interior de um campo político que não é o outro senão das estratégias disciplinares e biopolíticas. Trata-se da produção de uma alma, como vai dizer Foucault lá em Vigiar e Punir, de uma subjetividade, de uma psique, cujo desejo deve ser analisado na relação com o poder, sem que, para tanto isso é importante, o poder esteja num domínio exterior ao desejo, né? E que, neste caso, seria responsável por liberá-lo, tampouco de um poder, vejam, constitutivo do próprio desejo, em relação ao qual estaríamos continuamente enredados. Esse é o tema da hipótese repressiva que Foucault vai analisar no primeiro volume da História da Sexualidade. Ao justamente tomar o desejo como variável natural e tentá-lo sucumbir a uma invariante, que é isso que essa gestão política, né, da população fez, né, tornar esse desejo uma invariante administrada pelos mecanismos de poder, que é a forma e foi a forma que a interdição passou a explicar a história da sexualidade. Nessa perspectiva, a sexualidade se reduz ao resultado dos processos repressivos que datam pelo menos desde o cristianismo e que ganham força com o capitalismo. A partir daí, o desejo e o sujeito desse desejo teriam espaço apenas na representação comum do poder, ou seja, o poder exercendo um domínio exterior sobre o sujeito ou do poder como constitutivo do próprio desejo. Estas seriam consequências opostas de uma representação jurídico-discursiva, conforme o emprego que se faz do poder e a oposição que se lhe reconhece em relação ao desejo, mas que consideram o desejo e o sujeito desse desejo. Em A Vontade de Saber, Foucault mostra a articulação entre as estratégias de exercício do poder e do saber em torno da produção e multiplicação do discurso da sexualidade como uma das estratégias para o governo da população, para o governo nosso. Mas a relação entre o sujeito e desejo precisou esperar 8 anos da publicação de A Vontade de Saber para, com o segundo volume da História da Sexualidade, o uso dos prazeres, ser problematizado ao lado da experiência cristã da carne e da sexualidade do século XIX, a partir do princípio do homem de desejo. Tema que não pôde ser restrito ao século XIX e impôs a Foucault o trabalho de uma genealogia do desejo e do sujeito desejante, que remonta à antiguidade greco-romana. Em Uso dos Prazeres, vejam, no segundo volume da História da Sexualidade, Foucault afirma que, cito Foucault, uma passagem também importante,
O estudo dos modos pelos quais os indivíduos são levados a se reconhecerem como sujeitos sexuais me colocava dificuldades bem maiores, isso é Foucault dizendo. A noção de desejo ou a de sujeito desejante constituída, então, se não uma teoria, pelo menos um tema teórico geralmente aceito. A própria aceitação desse tema parecia estranha. Com efeito, era esse tema que se encontrava, segundo certas variantes, no centro da teoria clássica da sexualidade, como também nas concepções que buscavam dela apartar-se. Era ele também que parecia ter sido herdado no século XIX e no século XX de uma longa tradição cristã. A experiência da sexualidade pode muito bem se distinguir como figura histórica singular da experiência cristã da carne, mas elas parecem ambos dominados pelo princípio desse homem de desejo. Em todo caso, parecia difícil analisar a formação e o desenvolvimento da experiência da sexualidade a partir do século XVIII, sem fazer, a propósito do desejo do sujeito desejante, um trabalho histórico e crítico, sem empreender, portanto, uma genealogia. Fim de citação. A dificuldade em analisar os modos pelos quais os indivíduos se reconhecem como sujeitos sexuais estava no fato de que a noção de desejo e de sujeito tinham, portanto, como diz Foucault, uma aceitação na própria teoria clássica da sexualidade, inclusive para aqueles que a questionavam. Talvez Foucault esteja aqui se referindo, inclusive, a Deleuze, que registra, na carta, no texto conhecido Desejo e Prazer, o distanciamento de Foucault à concepção de desejo e mesmo ao modo pelo qual Deleuze entende o desejo. Mas o fato é que a análise da noção de desejo de sujeito desejante não pôde se limitar ao século XIX e não pôde ser realizada apartada da experiência cristã da carne e da sexualidade, já que estas suas experiências remontam ao homem de desejo. Aí o projeto da história da sexualidade do Foucault vai se ampliar, então, de maneira histórica, realizar a propósito do desejo do sujeito desejante um trabalho histórico crítico, como o próprio Foucault disse, isto é, uma genealogia. Então, a essa genealogia do desejo ou do sujeito desejante, Foucault vai destacar que não compete uma história das concepções sucessivas do desejo, da concupiscência ou da libido, mas das práticas pelas quais os sujeitos se reconheceram e se confessaram como sujeitos de desejo, estabelecendo de si para consigo a verdade sobre si mesmo. E nesse momento em que Foucault faz esse percurso, portanto, a estas práticas em que a gente se reconhece essa verdade sobre nós mesmos, que faz Foucault remontar, portanto, ao cristianismo, a essas práticas, portanto, nós não veremos mais Foucault se reportar às estratégias disciplinares e biopolíticas que caracterizavam as pesquisas do Foucault dos anos 70. Então, de exercícios de poder, como as que marcaram suas pesquisas, por exemplo, em Vigiar e Punir, Os Anormais, ou no curso Poder Psiquiátrico. Ou seja, nesse momento que Foucault vai se propor fazer esse trabalho histórico crítico desse homem de desejo, desse sujeito de desejo, Foucault não mais se referirá às práticas de disciplinamento dos corpos, dos gestos, dos discursos, por meio da vigilância contínua, de mecanismos de punição infinitesimais e um núcleo de virtualidades, uma psique, uma alma. Também Foucault não se referirá mais às práticas de gestão da vida por meio do controle da natalidade, da morte, das doenças. A genealogia do sujeito desejante nos apresentará outras práticas, estas agora dirigidas ao sujeito, práticas que levaram os indivíduos a prestar atenção a si, a se decifrar, a se reconhecer, a se confessar. Como explica Hernani Chaves, o Hernani Chaves tem um artigo muito interessante que ele vai falar justamente essa passagem desse sujeito de desejo para o sujeito do desejo. Não é à toa essa diferença que o próprio Foucault faz, essa passagem de um sujeito de desejo, e daí Foucault remontar, então, portanto, a afrodisia
na Grécia Antiga e trabalhar com a questão da afrodisia e depois o período romano para chegar até o cristianismo, aí é a questão diretamente vinculada a um sujeito de desejo, para então chegar nesse sujeito do desejo, que é esse sujeito, sobretudo do século XIX. Então, como explica Hernani Chaves, o deslocamento da análise centrada no século XIX, que encontramos em A Vontade de Saber, para uma análise da antiguidade greco-romana que Foucault faz em uso dos prazeres e o cuidado de si, encontra agora seu motivo e fundamento. Só é possível compreender de que maneira o indivíduo, cita Hernani Chaves, o indivíduo moderno, passa a se reconhecer como sujeito ao indagar sobre sua sexualidade, na medida em que se torna imperioso mostrar genealogicamente, portanto, de maneira histórica e crítica, como o homem ocidental, num trabalho que durou séculos, pôde se reconhecer como sujeito do desejo. O que a gente vai ver na modernidade é um sujeito do desejo, o que o Foucault vai encontrar, né, nesse percurso dele, do afrodisia, na antiguidade greca-romana, é um sujeito de desejo. Assim, o primeiro volume da História da Sexualidade não se distancia, e aqui eu estou voltando para o texto, o primeiro volume, que é A Vontade de Saber. Então, o primeiro volume da História da Sexualidade não se distancia, ao que me parece, da genealogia do poder, das práticas de exercício do poder e do saber que constituem o indivíduo moderno. Neste livro, no primeiro volume da História da Sexualidade, Foucault acrescenta as análises das práticas disciplinares e biopolíticas de exercício do poder, as práticas que constituem o sujeito enquanto sujeito de uma sexualidade. Desta maneira, o primeiro volume de História da Sexualidade está assim inserida no projeto da genealogia do poder, das práticas que fizeram com que o sexo tivesse sido colocado em discurso no interior de um regime de poder e saber, alcançando as condutas individuais, controlando os prazeres cotidianos. Análise que permite Foucault problematizar como o ser humano se transforma em sujeito de uma sexualidade. É assim que nós vemos como no século XIX, quando se passa a dar nome, cito Foucault, a uma vegetação de sexualidades, fim de citação, o poder não se exerce enquanto interdição, mas multiplicação de discursos sobre a própria sexualidade. Provocando, vai dizer Foucault, vejam que expressão que ele utiliza, incorporação das perversões e uma nova, diz Foucault, especificação dos indivíduos. É assim que a homossexualidade apareceu no século XIX, cito Foucault, como uma das figuras da sexualidade, como foi transferida da prática da sodomia para uma espécie de androgenia interior, um hermafroditismo da alma. Se o sodomita era um sujeito jurídico, o homossexual se torna, né, nessa especificação dos indivíduos que Foucault está se referindo, no século XIX o homossexual se torna uma espécie. E nada do que ele escapa à sua própria sexualidade de homossexual. Vemos que no primeiro volume da História da Sexualidade, Foucault avança, sobretudo, na direção de uma concepção de poder com relação à sexualidade que não é de uma representação jurídica e negativa do poder. Tarefa que exige deslocar a relação entre poder e sexualidade dos termos da lei da interdição e da soberania, os quais tendem a problematizar o desejo como estranho ao poder, anterior à lei ou constituído a partir da própria lei. Daí analisar um saber sobre o sexo não a partir da lei ou da representação, mas em termos de relações de poder. Não porque o poder tem o privilégio de ser onipotente, mas porque o poder, vai dizer Foucault nesse próprio texto, primeiro volume da História da Sexualidade, cito Foucault, mas porque o poder se produz a cada instante, em todos os pontos, ou melhor, em toda a relação entre um ponto e outro. É no campo das correlações de força que Foucault faz a análise de quais são as relações de poder que estão em jogo ao produzirem uma extorsão da verdade em torno do corpo da criança, do sexo da mulher, da restrição dos nascimentos, etc.
Dentre as estratégias de exercício do poder sobre o sexo, cuja genealogia Foucault situa da direção espiritual com as práticas da penitência do cristianismo medieval ao dispositivo da sexualidade, as utilizadas pelo século XVIII, sobretudo pela pedagogia, pela medicina, pela economia, tornaram o sexo, cito Foucault, um negócio de Estado. Momento que marca uma transformação capital. Cito Foucault, e isso está no primeiro volume da História da Sexualidade. A tecnologia do sexo, basicamente, vai se ordenar a partir desse momento, em torno da instituição médica, da exigência da normalidade e, ao invés da questão da morte e do castigo eterno, do problema da vida e da doença. A carne é transferida para o organismo. Vejam como essa questão da carne já está em Foucault nesse texto que é de 76, mas a questão da carne já aparece também, por exemplo, se a gente quiser, nos anormais, né? Que é a questão da carne, efetivamente, que ele vai desenvolver no último volume da História da Sexualidade, As Confissões da Carne. Essa mudança colocada sobretudo pela medicina, né? Essa mudança que é transferir a carne para o organismo. Então, essa mudança, colocada sobretudo pela medicina, abriu o caminho para outras transformações. Quais transformações? Isolou o instinto, entre aspas, o instinto sexual, como suscetível de apresentar anomalias constitutivas, o que permitiu o aparecimento de uma ortopedia sobre o sexo, cujo registro se deu no domínio médico-psicológico daquilo que se chama perversões, e da análise de hereditariedade, que considerou o sexo como responsável biológico pela espécie. A psiquiatria, a jurisprudência, a medicina legal, as instâncias de controle social compuseram, isso é importante, a partir da relação poder e saber, o núcleo das novas tecnologias do sexo, tornando possível, inclusive, o racismo de Estado. Portanto, destaco isso, a psicanálise não operou isoladamente as tecnologias de poder em torno do sexo. Na esteira das tecnologias médicas do sexo que surgem a partir do século XIX, a psicanálise certamente ocupou uma posição singular, que precisa ser compreendida com a ruptura que ela operou ao liberar a tecnologia médica do instinto sexual das suas relações com a hereditariedade e, consequentemente, com o racismo e o eugenismo de Estado. A psicanálise contribuiu com a ciência do sexo, com a produção da verdade sobre o sexo, com os processos que disseminam o sexo, fazendo o sexo, né, fazendo-no falar. Implantaram, cito Foucault, implantaram no real, plantaram o sexo no real e lhe ordenaram dizer a verdade. Né? Por isso a psicanálise vai ocupar um lugar singular nessa história, nessa genealogia. Então, portanto, isso tudo para dizer o seguinte para vocês. O que as sociedades ocidentais inventaram e instalaram a partir do século XVIII, como mostra Foucault no primeiro volume da História da Sexualidade, foi aquilo que Foucault chama de dispositivo da sexualidade. Este dispositivo está diretamente vinculado às mudanças nos processos econômicos e políticos descritos por Foucault a partir do século XVIII, para os quais, vejam, não é mais suficiente manter os processos econômicos entre as determinações legais do lícito e do ilícito, do permitido ou do proibido. O dispositivo da sexualidade corresponde às técnicas móveis e polimorfas de exercício do poder, exercidas por um governo que administra uma população. Para esse governo que nos administra, todos nós, não é o vínculo entre parceiros com status definido que importa gerir. O que importa gerir para esse governo que administra as nossas vidas, né? Nós enquanto população? O que importa para esse governo administrar, gerir, são as sensações do corpo, vai dizer Foucault, a qualidade dos prazeres, a natureza das impressões. O alvo principal, vai dizer Foucault, desse governo das populações, é o corpo que produz e que consome.
e a sua razão de ser, vai dizer Foucault, é penetrar nos corpos de maneira cada vez mais detalhada e controlar as populações cada vez mais global. Fim de citação. Isso está no primeiro volume da História da Sexualidade. Mas se no dispositivo da aliança a sexualidade, por natureza, só se constituía pela lei, com a psicanálise, vai dizer Foucault, é a sexualidade que dá corpo e vida às regras da aliança, saturando-as de desejo. É assim que a psicanálise para Foucault, como prática terapêutica reservada, empenhou-se em revelar o incesto como desejo e em eliminar para os que sofrem o rigor que o recalca. Fim de citação. Importa destacar, sobretudo, que eu já estou me encaminhando para encerrar minha fala, importa destacar, sobretudo, que com o sexo, o dispositivo da sexualidade instituiu para Foucault um de seus princípios de funcionamento mais essenciais. Cito Foucault, o desejo do sexo. Isso significa, retomando os termos de Foucault, cito Foucault, o desejo de tê-lo, de aceder a ele, de descobri-lo, de liberá-lo, articular um discurso, formulá-lo em verdade, formular o sexo, descobrir o sexo, libertar o sexo, articular em discurso o sexo, desejo de ter o sexo. É a criação do sexo um procedimento de controle e domínio dos corpos, pois é a verdade sobre o sexo que revelará a verdade sobre o sujeito. Não por acaso, portanto, que foi no sexo que o dispositivo da sexualidade inscreveu, por meio das estratégias de saber, as figuras privilegiadas da ciência sexual, a mulher histérica, a criança masturbadora, o adulto perverso. Isso também está no primeiro volume da História da Sexualidade. Tornar o sexo e o segredo a ser explorado sobre o sexo num discurso de verdade é uma das estratégias do dispositivo de sexualidade que nos faz nos reconhecermos como sujeito de uma sexualidade. Nesse sentido, considerando que se tornou desejável para nós conhecermos o sexo, o nosso sexo, e, cito Foucault, precioso, tudo o que se diz respeito ao próprio sexo, nos opomos continuamente a um exercício do poder que nós acreditamos busca interditar o nosso direito a esse suposto direito ao sexo. E ao fazê-lo, ampliamos o domínio de própria atuação do dispositivo da sexualidade sobre o sexo. Então, vejam, essa é a grande sacada, uma das grandes sacadas que Foucault vai mostrar no primeiro volume da História da Sexualidade. Né? O dispositivo da sexualidade, Foucault vai dizer, ele vai dizer assim, olha, muito menos do que uma interdição, o que há pelas estratégias de poder, pela relação entre poder e saber, é uma multiplicação sobre as possibilidades dessa sexualidade, desse sexo, um discurso de verdade sobre o próprio sexo, e do qual nós fazemos parte. Essa é a questão, dessa produção de verdade, desse governo de uma população que define aquilo que irá ser falado e como será gerido, administrado o nosso próprio sexo. E com isso, vai dizer Foucault, se torna absolutamente precioso para todos nós ascendermos ao nosso sexo, termos direito ao nosso sexo, ampliando o domínio do nosso próprio sexo. Mas é dizer Foucault, que justamente na medida em que a gente reivindica continuamente por esse sexo que já está definido por um dispositivo de sexualidade, de que maneira nós iremos acendê-lo, conhecê-lo, liberá-lo, articulá-lo em formato de discurso, na medida em que a gente busca o direito pelo nosso próprio sexo dentro da nossa própria sexualidade, do nosso próprio sexo dentro desse discurso de verdade, a gente, na verdade, está alimentando essa própria estratégia de exercício do poder. É isso que Foucault está falando.
E Foucault finaliza o primeiro volume de História da Sexualidade entrevendo uma outra economia dos corpos e dos prazeres. Certamente nem melhor ou pior do que essa que é ofertada pelo dispositivo da sexualidade, já que não é desta análise valorativa que Foucault se ocupa. Mas ele fala assim de uma economia dos corpos e dos prazeres que não se submeta a essa austera monarquia do sexo. E daí Foucault diz, no final do primeiro volume da História da Sexualidade: e devemos pensar que um dia, talvez, numa outra economia dos corpos e dos prazeres, já não se compreenderá muito bem de que maneira os ardis da sexualidade e do poder que sustentam, esse dispositivo conseguiram submeter-nos a essa austera monarquia do sexo, a ponto de votar-nos a tarefa infinita de forçar seus segredos e de extorquir essa sombra às confissões mais verdadeiras. Aí, para encerrar, eu só queria dizer o seguinte: uma entrevista, veja, é uma entrevista de 78, uma entrevista muito importante sobre essa questão do desejo, da sexualidade, e que dialoga com esses textos que eu fiz referência. Foucault fala sobre como o desejo é um elemento constitutivo da sexualidade. Tomado pela Igreja Católica e pelo exame de consciência como os desejos carnais, os quais eram tomados como prenúncio do pecado, e não diziam respeito apenas aos atos sexuais, mas a todo o comportamento humano. O que ocorre com os psicanalistas, nesse sujeito do desejo que eu estou tentando falar para vocês, não é o sujeito de desejo que vai fazer Foucault retomar a antiguidade greca-romana, mas esse sujeito do desejo. Então, com os psicanalistas, o desejo passou intimamente a constituir o inconsciente. E liberar o desejo é decifrar o inconsciente, decifrar a verdade do nosso sexo. O que influi na carne, com a prática da penitência, e no sexo, com o dispositivo da sexualidade, toma forma do desejo sexual. A partir daí, a verbalização, por meio da confissão ou da prática psicanalítica, dos pensamentos, dos sentimentos, dos comportamentos, das sensações, das formas sutis de deleitação, torna-se o discurso sobre o desejo sexual, que pode constituir o prenúncio do pecado ou a verdade sobre o sexo. Já num outro texto, uma entrevista do Foucault, que é de 75, Foucault vai afirmar o seguinte: essa entrevista chama Hospícios, Sexualidade e Prisões, que a tarefa do intelectual, a nossa tarefa, é, há alguns anos, tornar visível os mecanismos de poder, mostrar que o poder não consiste em apenas reprimir, mas que ele penetra ainda mais profundamente do que isso ao criar o desejo, ao provocar o prazer, produzindo saber. E Foucault reconhece justamente por isso, nessa entrevista, que é muito difícil, assim, Foucault livrar-se do poder. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que eu tenha sido clara na minha fala, que a gente possa dialogar, então, a partir de agora. Obrigado, Giovana, obrigado pela exposição, muito instigante. Bom, vamos ver a reação aqui do nosso grupo aqui. O Wellington, agradeço aí pela pergunta, agradeço pela participação de todos. O Wellington Silva: Foucault sai da dimensão biopolítica para a psicopolítica, como destaca o filósofo Byung-Chul Han? Então, eu preferiria falar, eu acho que isso, em outros termos. Eu acho que a gente poderia pensar isso nos próprios termos do Foucault. Eu acho que ele continua no mesmo terreno. É o terreno quando eu estou falando, essa deixa do texto, segundo volume da História da Sexualidade, que ele vai dizer assim: é preciso fazer uma genealogia desse sujeito do desejo.
Portanto, preciso fazer um trabalho histórico e crítico. Quando o Foucault está falando de genealogia, ele está, lógico, se reportando a Nietzsche. Então, é preciso fazer um trabalho histórico crítico. Né? E essa é uma das questões. Né? Foucault abandona a biopolítica, e daí ele vai, então, para uma outra perspectiva. Muito se falou, muito se escreveu sobre um retorno aos gregos. E eu não sei se é interessante eu me pergunto isso também, se é interessante a gente colocar a pesquisa do Foucault nesses termos, porque parece que a gente está exigindo que o filósofo tenha uma continuidade conforme os nossos próprios rigores de leitores deles, estudiosos, para os trabalhos deles. Né? Então, eu confesso para vocês que até assim, ficar reforçando, reiterando esses períodos do Foucault, lógico que fazem sentido, mas eles não explicam a obra toda do Foucault, vamos dizer, o primeiro Foucault, o segundo, o terceiro. Isso é uma coisa muito genérica para a gente se situar ali no período, nas obras, mas eu acho que não é suficiente, né? E é genérica nesse aspecto, não é suficiente para a gente traçar uma linha de raciocínio de uma quantidade enorme, gente, de textos. Só se a gente pegar os textos dos anos 70, eu não estou falando nem dos textos dos anos 60, dos anos 50 e ainda os textos dos anos 80. Aí, trazendo para a questão da psicanálise. Né? O Foucault tem um diálogo fortíssimo com a psicanálise, e isso desde o início. É um leitor de Freud, um leitor da psicologia. Esse é um terreno comum para Foucault, vocês sabem disso. Então, lógico que quando a gente está falando de psicanálise na marca dos textos do Foucault, a gente está falando sobretudo da trocadilha lá Freud e Lacan, que é o diálogo maior. Né? E isso vai aparecer desde os primeiros textos do Foucault. Em História da Sexualidade, volume 1 particularmente, há um diálogo ali direto com Freud e com Lacan, o primeiro volume da História da Sexualidade. Tanto que, para quem conhece o texto, causa muita surpresa quando a gente se depara com o último capítulo da História da Sexualidade, que ele, até então, ele estava falando de dispositivo de sexualidade, né, de como o sexo foi colocado nesse discurso de verdade, e a importância, o papel que a psicanálise teve central para colocar o sexo no discurso de verdade, e de repente ele aparece como o último capítulo da História da Sexualidade, falando de um direito de morte e poder sobre a vida, da biopolítica. Né? A passagem, outro termo difícil em Foucault, mas o momento em que a gente sai do poder disciplinar, das práticas disciplinares, para a biopolítica, não necessariamente uma passagem. Tá? Aí, reforçando, Foucault é um crítico, né, da psicanálise, isso a gente sabe. Mas dizer que o Foucault é um crítico da psicanálise não nos impede de fazer esse diálogo, que eu acho que precisa ser mais profundo, efetivamente o que Foucault critica na psicanálise, porque para criticar a gente vai ter que conhecer também a psicanálise tão bem quanto Foucault criticava. Sobre isso, daí a gente dizer que Foucault está indo concorrendo à psicanálise, a gente precisa então pensar como que foi construído esse argumento. Mas só para dar um outro exemplo, tem um texto, um livro bem importante, que é o da Judith Butler. Há bastante tempo ela vem escrevendo muitas outras coisas depois do momento dela dos estudos sobre o gênero, que o Foucault foi importantíssimo para ela. Foucault é uma referência para ela no estudo sobre o gênero, mas ela vem dialogando em outras perspectivas com o texto do Foucault, e tem um livro dela que se chama Redes Psíquicas do Poder, né? E ela faz um enfrentamento ali muito direto do Foucault com a psicanálise, particularmente, né, com Freud e com Lacan, sobretudo com Lacan, que ela vai questionar justamente isso. Se o Foucault está dizendo o tempo todo, na internet, vocês estão me ouvindo? Não sei se foi a minha ou do Marcos que deu uma falhada. Só esperar para ver vocês falarem alguma coisa aqui no chat, se é a minha ou se foi a do Marcos. Vocês estão me ouvindo? Então, beleza. Então, acho que foi a do Marcos que travou.
Então, só para voltar, ele travou, eu fiquei com receio de ter travado junto. Nesse texto, Vidas Psíquicas do Poder, a Butler vai fazer um diálogo muito próximo dos textos do Foucault com a psicanálise, tanto em Freud quanto Lacan, e daí ela vai questionar justamente isso, olha, se Foucault está falando, e daí ela retoma justamente essa passagem que eu trabalhei, provocada justamente pelo texto da Butler em Vigiar e Punir, que ficou dizendo assim, que nós estamos imersos em relação de poder tão fortes, que nós nos subjetivamos, nos constituímos enquanto indivíduos nessas relações de poder. E a Butler vai problematizar essa questão, elas assim, será que há então uma produção inconsciente, um apego nosso inconsciente às próprias estratégias de exercício do poder? Né? E vejam, né, quando ela coloca essa questão do inconsciente, um apego nesses termos, ela está trazendo Foucault para um palco que a gente hesita muito em aproximar Foucault, que é com a psicanálise. Né? Mas eu não acho, assim, necessariamente que a gente ganha muito em ficar preocupados em querer legitimar ou justificar se há essas passagens tão abruptas no pensamento do Foucault. Assim, eu acho que a gente precisa pensar dentro da pesquisa, lógico, que né, cada um está fazendo dos textos do Foucault, o que se ganha fazendo esses movimentos, né? Foucault está saindo desse terreno, indo para aquele terreno, e o próprio Foucault ele dá vários ganchos, ainda que esses ganchos estejam esparsos, soltos, mas e são esses ganchos que eu estou tentando construir nos textos dos anos 70 para essa questão do desejo que vai ser tão cara a Foucault nesse período da ética, desse retorno do Foucault aos gregos, e da questão que a gente vai ver da carne no cristianismo. Mas esses ganchos já estavam presentes em vários textos do Foucault dos anos 70, ele problematizando a questão do desejo, né, a questão desse sujeito do desejo, a questão do sexo. Né? O curso Os Anormais é um curso que vai problematizar a questão da carne, tal como vai aparecer no cristianismo, de forma até que detida do Foucault. Então, a questão da carne já estava lá no curso Os Anormais. Não sei se eu respondi, não, mas acho que é um pouco isso. Você deu uma caidinha aí, mas... Tive um probleminha aqui, mas estou de volta, estamos aí juntos. Ao Valber aqui, obrigado, Valber. Giovana, para você, como Foucault tratava e analisava em sua época as identidades de gênero? Boa pergunta, Valber. Boa pergunta. Então, o Foucault não analisa como a gente tem hoje esse debate tão rico de identidade de gênero. Né? Mas certamente o debate rico que pôde se construir a partir de Butler, com Butler sobretudo, mas não só. A gente tem Paul Preciado, né? Eu tenho lido bastante Paul Preciado agora, não sei se alguém aqui que está com a gente também acompanha. Eu acho que o Paul é ainda uma versão mais ampliada da própria Butler, do Foucault. É um alargamento tão bacana de possibilidades conceituais, e nesse sentido eu acho que a Butler deu esse pontapé inicial para falar sobre identidade de gênero, e está agora também sofrendo muitas críticas sobre os limites da própria identidade de gênero, né, que a própria reflexão da Butler coloca, né, com as possibilidades, acho que, dos alargamentos conceituais que a gente tem visto numa produção intelectual tão importante que reporta, que vem a partir do Foucault, sobretudo. Então, assim, para ser muito pontual na sua pergunta, tem um texto específico do Foucault que ele vai falar de identidade de gênero? Não, essa maneira em que esse tema foi tratado, identidade de gênero, a gente tem uma literatura muito específica sobre ela. Mas eu te digo com certeza que a possibilidade, sobretudo a partir de Butler, né, e se a gente pensar os diálogos com, né, Angela Davis, por exemplo, também, a Paul Preciado agora, certamente tem uma base do pensamento do
Foucault, na Butler com certeza, em Paul Preciado também com certeza, que vão permitir a compreensão disso que a gente tem conceitualmente como identidade de gênero. Então, é justamente como Foucault problematizou essas relações, né, de sexo, de sexualidade, né, e de individualidade, né, como justamente nesse discurso do saber se construiu essa multiplicidade de identidades dentro de padrões que são essencialmente de normatização, né, de todos nós, é que a gente vai poder, então, a partir daí, problematizar a identidade de gênero. Ótimo. Vamos dar continuidade, tem várias perguntas. Ana Paula, obrigado, Ana Paula. É uma pergunta de quem está começando a ler Foucault. Logo, não sei se é absurda. Esse sujeito de desejo é compatível com a posição sujeito do enunciador da arqueologia do saber? Se sim, como? Então, Ana, uma pergunta muito boa, né? Essa noção do sujeito do desejo, né, eu acho que essa é a grande sacada para a gente entender esse movimento, que é assim, como é que Foucault retorna para os gregos? Né? Por que Foucault vai retornar? A impressão que eu tenho, né, e daí sua pergunta é muito boa e me parece que ela é extremamente pertinente para esse contexto que a gente está discutindo, me parece, a impressão que eu tive que eu pude estudar é que Foucault viu que essa noção desse sujeito que é do desejo, por que esse sujeito do desejo? Porque é um sujeito do desejo já prescrito por um discurso de verdade. Essa forma de desejar, né, como nós pensamos o desejo, está diretamente vinculada a uma relação muito específica, né, da nossa própria sexualidade, e que é construída nesse discurso de verdade que você já se referiu. E daí eu acho que a impressão que eu tive, Ana, é que Foucault, ele justamente assim, se depara com esse estrangulamento, sobretudo com a psicanálise, com esse discurso de verdade, para o que é o desejo. E daí esse retorno, né, que a gente também recebeu a obra do Foucault um pouco picada, a gente precisa considerar isso, né, o quanto também as coisas foram picadas, foram sendo colocadas assim, de maneira esparsas, e o quanto ainda se tem nessas caixas do Foucault, dos escritos do Foucault, que a gente não tem acesso, que a gente espera serem editados e tudo mais. Mas a grande questão, veja, o retorno aos gregos vai permitir Foucault pensar, né, o sexo justamente desvinculado desse sujeito do desejo que nós conhecemos na modernidade. Então, o regime da afrodisia greco-romana na Grécia clássica e helenística vai permitir Foucault estudar, e daí é essencial, e por isso é um trabalho histórico crítico, né, que a gente estava acostumado ali com o Foucault dos anos 70, num movimento tão grande. Essa ler, vigiar e punir ali é uma coisa assim tão mais próxima de nós, talvez, e talvez seja mais fácil de ter uma identificação imediata, porque quando a gente vai assim para esse Foucault, que retoma esse regime da afrodisia, é efetivamente um estudo de textos gregos. Né? E ele vai mostrar, então, como o sexo, né, veja, ele estava vinculado a outros princípios, um princípio da atividade, como a questão que os gregos, por exemplo, né, só para não me delongar mais, a questão do sexo, né, nesse regime da afrodisia, o sexo estava vinculado a uma questão central. Assim, vou dizer de maneira muito grosseira, só para não me alongar demais na resposta. Qual que é a posição que está sendo praticado o sexo? Quem que é o sujeito ativo? A preocupação é saber quem que era o sujeito ativo da relação sexual. Né? E porque essa posição que eu ocupava no meu sexo como sujeito ativo tinha que corresponder à posição que eu ocupava socialmente também. Né? E daí Foucault vai mostrar como
E isso estão nesses textos, no volume 2, 3 e o 4, especificamente sobre o cristianismo, mas também no curso Subjetividade e Verdade, como no período romano, já no período romano, a ética sexual, essa ética sexual desse regime da época Grécia clássica e helenista, ela já passa por uma transformação profunda que não é mais um sexo preocupado com o ato sexual, quem que é o ativo. E por isso, para os gregos, não fazia o menor sentido, né? Não existia para os gregos, e Foucault vai mostrar muito bem isso, nem a noção de subjetividade, tampouco a noção de carne, como existe para o cristianismo. Né? E, portanto, para os gregos existe essa noção que é moderna, vejam, de dois homens juntos, eu estou falando de uma relação homossexual. Isso é modernidade, isso é construção de um discurso de verdade. Aquilo que eu estou vendo, dois homens ou duas mulheres se relacionando, definir aquilo como homossexualidade, vem de um discurso de verdade que é moderno, é do século XVIII. Os gregos não tinham isso, não iam olhar dois homens e dizer assim, é uma relação homossexual. Porque quando a gente diz isso é uma relação homossexual, esse discurso, se dizer isso é uma relação homossexual, está carregado de um discurso de verdade que a gente sabe qual é. Né? A gente sabe quais são as implicações de falar que ela é uma relação homossexual. Os gregos, é isso que eu estou mostrando no regime dos afrodisíacos, eles estavam preocupados em saber o que é seu sujeito ativo. E daí o período, isso é muito bacana, né? O período romano, e daí Foucault vai mostrar isso em vários textos, tá certo, gente? Não é uma passagem de repente, né? Mas se coloca uma outra questão que nesse regime dos afrodisíacos não existia, que é do sexo ser pensado na relação do matrimônio. Vejam, está no período romano isso. E daí começa a se pensar um sexo vinculado ao casamento, e não mais a um ato que dizia respeito tanto à minha atividade sexual quanto à minha relação com o social. Então, o sexo volta para o matrimônio, vai se relacionar com uma questão que é do consentimento, né? E esse homem, né, da casa, esse homem ativo no matrimônio, na casa, não vai ter que mostrar mais a sua virilidade na mesma perspectiva do período grego, na Grécia clássica e helenística, para a sociedade, mas ele vai se impor de maneira hierárquica sobre os outros. Né? E daí, então, Foucault vai analisar como isso vai aparecer no cristianismo. Né? E daí o cristianismo vai colocar uma outra passagem, vejam com vocês, que é uma relação, né, herdando esse aspecto do sexo do período romano, com um a mais que o cristianismo faz, que é estabelecer a nossa relação com o sexo com a verdade. E daí a confissão é tão importante. Daí Foucault vai questionar e problematizar o próprio espaço terapêutico da sessão psicanalítica, né, e problematizando, mas ele não toma esse espaço como da confissão cristã, mas como com o cristianismo se coloca assim. E Foucault, ele é divertidíssimo quando a gente lê isso, né? Nos anos mais está cheio de exemplo. Que os grandes, né, da igreja, os padres, eles ouviam, né, ouviam as confissões. O que você deseja? Eu tenho relações com meu vizinho, mas como você tem isso? E daí a gente vai descobrindo uma verdade sobre os nossos desejos, isso é tão democrático, né? Que nem a gente sabia que tinha. Então, como é que essa confissão vai fazendo a gente tirar? Aí eu desejo o vizinho. Nossa, mas eu desejo o vizinho vestido de elefante. Aí eu desejo o vizinho vestido de elefante de 4. Cada vez, então, vai ficando... Né? E daí a gente vai, puxa vida, né? Eu desejo tudo, coisa que nem a gente sabia. Então vai sendo dado um discurso de verdade, um significado que vai ganhar proporções que a gente sabe, né? Em termos de perversão e tantos outros nomes, com a psicanálise. Então o curso que o cristianismo vai brindar é justamente esse conhecimento de nós, sobre o nosso próprio desejo. Daí é o momento em que nós temos esse sujeito do desejo. Frente a esse sujeito de desejo.
né, que está aqui nesse período que Foucault está construindo, do período do regime dos afrodisia no período da Grécia clássica helenística, passando pelo período romano. Então, acho que quando Foucault está aqui na modernidade, ele vê um estimulamento tão grande, né? Porque eu não sou a Giovana só que deseja, eu sou uma Giovana que, um sujeito do desejo, porque esse desejo já está vinculado de maneira imediata a um discurso de verdade sobre como a gente vai desejar. Porque hoje, se vocês desejarem, né, qualquer coisa estranha que vocês desejarem hoje, já vai ter uma perversão para ela identificada, percebe? Então, assim, para qualquer desejo estranho nosso, ele já tem um nome, uma perversão esperando para ser identificado. Desculpa, Marcos, eu acho que eu fui... Nada, que isso. Deu para você dar mais concretude para a tua discussão, né, inclusive. Bom, qual o lugar do desejo de compra estimulado pelo capitalismo ao dominar as técnicas psicológicas e psicanalistas do sujeito? É o Wellington. Wellington, obrigado. Muito. Essa pergunta é importante também, Wellington, né? Porque o capitalismo, e isso é um objeto muito interessante de estudo, né? Qual que foi a função do capitalismo? Justamente se apropriar, né, dos nossos desejos. E essa foi uma grande sacada do Foucault também. Isso ele vai dizer muito no curso Segurança, Território e População, mas também em outras passagens. Embora ele também diga que o capitalismo não é o grande responsável, né? Não tem assim o responsável maior, como a psicanálise também não é, né? Mas assim, só também para eu não fazer uma resposta muito longa, né? O capitalismo, a grande sacada do capitalismo foi justamente ofertar aquilo que nós vamos desejar. Né? E sacar que se há algum desejo que não está ainda nessas redes de práticas de exercício do poder dele, ele vai dar um jeito de se apropriar desse desejo e colocá-lo. E daí, vejam, nessa perspectiva, o capitalismo tem uma relação direta com a estrutura econômica, política e social como um todo. Né? Porque quando o Foucault vai problematizar, por exemplo, e ele problematiza isso, né? Ele vai dizer assim, como que a gente vai resistir a isso tudo? E daí eu estou me centrando nesses textos dos anos 70. Né? Como é possível, por exemplo, ele pergunta na própria História da Sexualidade, volume 1, que é de 76, resistir a esse poder, que é um poder de uma gestão da nossa própria vida, daquilo que a gente tem de biológico. Vejam a dimensão disso. É uma gestão da nossa vida, daquilo que é biológico. Então, não são estratégias disciplinares que controlam o corpo, que domesticam o corpo, mas a gente está falando de estratégias de exercício do poder que estão diretamente vinculadas ao que a gente se alimenta, né? A forma que a gente nasce e, sobretudo, a forma que a gente vai morrer. Né? Não vou me alongar demais nisso, mas daí eu vou dizer assim, só para ir na resposta da pergunta. Quando, por exemplo, a gente reivindica formas de resistência, né? Vou pegar, então, o exemplo do homossexual para continuar no próprio exemplo do homossexual. Quando um casal de homossexual reivindica direitos, por exemplo, adoção, né? Ou direitos para um casamento civil reconhecido, o que esse casal está fazendo é reivindicando dentro daquilo que o próprio sistema tem para oferecer para ele. Então, quando eu não que isso não está certo, não é essa a questão, né? De forma alguma, né? Mas é como a gente se depara com formas de resistência que estão restritas àquilo mesmo que o próprio poder, e só o próprio poder, pode oferecer. Então, a gente acha que está fazendo a revolução do século, né? Mas para as próprias práticas de exercício do poder, é ótimo que a gente faça a revolução
século, achando que a gente está ganhando muito quando a gente reivindica, dentro daquilo que ele mesmo, e só ele pode ofertar para todos nós. E daí vem a questão, sim, Giovana, então a gente não vai ofertar? Não, não é isso, Foucault não vai afirmar isso. Mas como é que a gente vai conseguir construir relações que sejam afetivas, que sejam sexuais, e que sejam amorosas, que estão, e portanto, relações de subjetividade, numa compreensão de subjetividade, efetivamente, como Foucault coloca no curso Subjetividade e Verdade. O que eu entendo por subjetividade? Eu acho isso muito bonito. Por subjetividade, eu entendo a maneira que eu me relaciono comigo mesmo e com o outro. Né? Foucault vai dizer no curso Subjetividade e Verdade. Então, de que maneira a gente vai conseguir construir formas de subjetividade, portanto, de maneiras que a gente se relaciona com a gente mesmo e com o outro, que não estão, sobretudo ditas, prescritas por essas estratégias de exercício do poder, da qual o capitalismo é um dos grandes motores, mas não o único. Muito bom, muito bom. Então, temos mais algumas perguntinhas aqui, vamos, vocês fazer um bloquinho, ou João? O Márcio, obrigado, Márcio. Por que a sociedade capitalista fez as instituições penais desempenharem o papel de encarcerar? Bom, essa é uma pergunta bem ampla, né? Essa daí eu tenho medo de falar demais. Isso envolve tanta coisa, mas isso está em vigiar e punir. Comecinho de vigiar e punir, você acha a resposta para isso. Vou ser muito, muito genérica. Muda a forma de punir, e Foucault inicia vigiar e punir com uma cena de suplício. Um suplício praticado finalzinho do século, ainda no século XVIII, se eu não me engano, não me falha a memória, ainda no século XVIII na França. E daí Foucault inicia vigiar e punir com um suplício. Para quem já leu, quando eu dou em aulas para os alunos, eu falo, professor, a gente vai continuar falando de sangue, corte, que eu não sei o que, eles ficam tão horrorizados. E daí eu falo, a gente vai passar para as práticas disciplinares, mas isso não significa que não haja exercício do poder, só que elas são mais sutis. Aí, para ir direto para a sua resposta. Por diferentes acontecimentos, e entre acontecimentos que eu digo para vocês, estão, inclusive, reflexões filosóficas, jurídicas, então, assim, produções intelectuais, como o Panóptico de Bentham, as ideias do Condillac foi essencial para se pensar algo como a prisão. A forma em que Condillac pensou que é possível mudar o pensamento, a maneira de agir pelas sensações, foi essencial também, foi um dos acontecimentos. Mas talvez o central foi efetivamente que o século XVIII descobre que muito mais rentável do que matar o corpo em praça pública por meio de um suplício é acreditar que esse corpo pode ser encarcerado e então se tornar uma força de mão, uma força de mão útil para esse próprio capitalismo. Mas tem um outro elemento muito mais importante também, ou tão importante quanto, vou dizer tão importante quanto. Quando se cria a prisão, se cria essa prisão a partir de um ideário de liberdade. Isso é importantíssimo. Aprisionar os corpos, vocês todos sabem disso, nós todos sabemos disso, e tirar nossa liberdade. Mas essa noção de liberdade, ela vem sobretudo no momento em que a prisão se coloca. Então, quando eu digo para os alunos assim, o que é liberdade? Né? A gente só consegue pensar a liberdade como o direito de ir e vir. E vejam como esse conceito de liberdade ele é construído justamente, diretamente vinculado com a própria prática de exercício do poder, que é a possibilidade de tirar a nossa liberdade e encarcerar o corpo. Então, quando eu crio o presídio, eu crio também, e isso são vários acontecimentos, lembre do ideal da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Então, aí vou dizer uma palavra importante. A importância do ideal do humanismo no século XVIII, que vem com essa ideia de liberdade, tem uma vinculação direta com as práticas do encarceramento dos corpos, porque no momento em que o corpo pode ser encarcerado, o que tiram da gente é aquilo que eles mesmos criaram como noção de liberdade para todos nós. Não que ela não seja importante, ela é.
Mas a gente precisa problematizar esse contexto. Ótimo. Temos mais alguma pergunta? Sim, o apartamento em Urano é lindo também, Ana. Sim, a Ana está reagindo aqui. O Silvio, salve Silvio. O Preciato vem, contudo, sim, dentro da discussão de gênero e se refere tanto a Foucault quanto a Butler, inclusive negando ambos em alguns momentos. Né? Eu tô no texto Junk, assim, eu tô fazendo uma leitura muito detida do texto Junk e vou dizer para vocês que foi uma das leituras mais incríveis que eu fiz ultimamente, é do texto Junk do Paul. Beleza, Desculpa, vamos. Marcos, você colocou. Nada que isso. O Theo, obrigado, Theo. Sobre a história da sexualidade, que longe de ser ignorado, o comportamento sexual no Ocidente é constantemente monitorado e tema recorrente de pregação. Perfeito, é justamente isso. Você estava comentando, né? Não é a interdição, é o que Foucault vai mostrar. O dispositivo da sexualidade é que o nosso sexo, a partir do século XVIII, ele não é objeto de interdição. Ele não é palavra proibida. A gente fala de tudo que a gente faz está com sexo. A roupa, a comida, o ato, tudo tem uma relação. E justamente porque vai dizer Foucault, não é uma interdição sobre o sexo que importa no século XVIII, mas uma produção intensiva sobre o nosso sexo, a nossa sexualidade, justamente porque é isso. É o sexo que se torna possibilidade de nos governarmos, de nós sermos governados nessa estratégia biopolítica que é o governo da população. Então, o que Foucault quer mostrar nesse discurso de sexualidade, que está no primeiro volume, é justamente isso. Não há uma palavra proibida. O sexo ele não é objeto de interdição, mas de proliferação de um conhecimento contínuo sobre o sexo. E é justamente a forma de controle, né, sobre isso, sobre o biológico, não mais esse corpo físico, que a biopolítica vai gerir as nossas vidas. Tem mais uma pergunta, continuidade. Mas os gregos também tinham as suas concepções de verdade. Cada sociedade constrói suas verdades que precisam ser questionadas. Os gregos, o que mais a gente encontra nos gregos, e o Foucault mostra isso, o tacitismo, são prescrições morais. Né? Então, beber demais, beber de menos, se alimentar. Né? Então, assim, e Foucault vai mostrar muito, ele faz esse percurso. Mas o que a gente está falando a partir do cristianismo nesse sentido é um discurso de verdade. E isso, Wellington, no texto do Foucault, é uma questão central. Né? Como é que se constrói esse discurso de verdade? Uhum. Temos mais umas perguntas, eu estou acompanhando aqui no chat. Uma hora vai fazer. Pode fazer. Assim, acho que é a continuidade da pergunta do Wellington. Que tipo de sujeito o indivíduo é capaz de escapar ou não se deixar captar pelas tecnologias do poder? Essa é a pergunta de 1 milhão, Wellington. Você está indo certeiro, assim, essa é a questão. Né? Como resistir a essas estratégias que não controlam só o nosso corpo, no sentido de ter educado a gente desde que a gente nasce, como comer, como se vestir, o que falar, o que estudar. Né? Eu falo isso assim, não é só como a gente vai estudar, né? Não é só um estudo formal na escola, que controla até o que a gente vai saber. Né? O que a gente vai estudar, quais matérias e como isso vai. Então, não é só essa disciplina do corpo empregada nas escolas, na fábrica, nos hospitais, né, de horário, porque é 8 horas de trabalho, 10 horas de trabalho, 12, porque é 1 hora de alimentação, quantas vezes eu posso ir ao banheiro, quantas vezes eu me ausentar, enfim, que disciplina o corpo. E daí a questão do capitalismo. Disciplina o corpo, pegando o gancho, alguém falou sobre o capitalismo, disciplina o corpo justamente para que a gente consiga se tornar força útil produtiva o máximo possível.
O maior problema para os governos atuais é a aposentadoria. A aposentadoria é o momento que a gente deixa de ser produtivo. Então, assim, o grande dilema, o grande problema para os governos é justamente o momento em que a gente deixa de ser força produtiva. E daí vem, então, isso que o Wellington coloca, é a pergunta de 1 milhão. Né? Como que a gente resiste a isso tudo? É possível resistir, mas só para ser objetivo. Foucault vai dizer assim, olha, onde há poder, há resistência. Ainda, eu acho tão bonito, isso é tão forte no Foucault, ele vai dizer assim, ainda que a minha única existência seja eu tirar a minha própria vida, mas se isso ainda me restar como alternativa, é possível resistência. Eu só não tenho resistência, e vejam, daí só para, quando Foucault está falando de relações de poder, isso é muito importante. Foucault não está falando apenas de formas de dominação. As práticas de exercício do poder que Foucault está falando envolvem certamente dominação, mas Foucault está dizendo assim, e daí isso eu queria chamar a atenção. E por isso, Foucault não vai dizer para a gente o que é o poder. Ele não responde isso em nenhum lugar. Foucault vai dizer para a gente como o poder se exerce. Então, Foucault está falando de um poder que é prática. Ele vai dizer assim, eu já não estou mais numa relação de poder se eu me encontro amarrado, impossibilitado de me mexer. Aí eu estou numa relação de dominação. Então, isso é importante para quem se interessa por Foucault. E a gente precisa, acho que, dizer isso sempre, até principalmente para quem está começando a estudar Foucault. Foucault não está falando, quando ele se refere a relações de poder, as formas de dominação. Ele reconhece que as formas de dominação existem ainda no século XVIII com as práticas disciplinares e biopolíticas, mas as práticas de exercício do poder que Foucault fala são práticas que envolvem continuamente maneiras de resistência. Ótimo, Giovana. Temos mais uma perguntinha para encerrarmos, aqui do nosso Mora, nosso projeto. Giovana, nesse campo das resistências, como na sexualidade, que não estão aditas e restritas às práticas vigentes de poder, você poderia comentar um pouco sobre a noção de ética e estética em Foucault? Bom, então, essa questão da estética, né, uma estética da existência, ela é muito importante de ser contextualizada, porque ela acabou sendo, eu tenho um pouco essa impressão, reiterada e acaba caindo num vazio, né? A Foucault vai falar de uma estética da existência, né? Mas se a gente pensar conceitualmente isso na estética da existência, o que é que Foucault está falando? Um caminho, essa pergunta é muito importante também, um caminho para pensar a possibilidade de fazer da própria vida uma estética, né, da existência, tornar a vida uma estética da existência. Uma das possibilidades de pensar isso está justamente em a gente compreender aquilo, vejam que bonito, que Foucault vai dizer que esse desejo, esse sujeito do desejo construído a partir do século XVIII, sobretudo do que da modernidade, mas não só, isso também vai aparecer antes, né? Mas como esse sujeito do desejo, e esse desejo estrangulado, portanto, por um discurso de verdade, ele é construído às custas do próprio prazer. Porque quando os gregos, né, no regime dos afrodisíacos, os gregos estavam preocupados com o ato, né, sexual, quem que vai ser o sujeito ativo, né, o prazer fazia parte disso. O prazer era constitutivo do desejo. E o que o Foucault vai dizer, daí eu também estou resumindo muito rapidamente, o que o Foucault vai dizer assim, esse sujeito do desejo que somos nós, de um desejo que já está prescrito, vamos dizer assim, num sentido bem largo, de um desejo que já está preenchido num discurso de verdade, ele, para existir, precisou que ele fosse feito às custas do próprio prazer. O prazer ficou no lugar quase de ser, a gente não pode ter prazer. O que é o prazer? A gente quase não fala mais do que é o prazer, a gente não se permite o prazer. Então, daí só para essa questão é essencial para a gente pensar o prazer. Um dos caminhos para pensar uma estética da existência é justamente a gente resgatar, ou retomar, ou recriar
maneiras que a gente estabeleça formas de subjetividade, portanto, relação da gente com a gente mesmo e com o outro, que estejam pautadas não por esse sujeito do desejo, mas pelo prazer. Isso o Foucault vai desenvolver, eu fui muito grosseira na minha resposta, mas isso o Foucault vai desenvolver em vários textos, não só em relações sexuais, mas também, inclusive, com amizade. Então, é muito bonita a maneira que o Foucault problematiza isso. Ótimo. Giovana, muito obrigado pela sua participação. Foi uma aula, foi muito bom, muito esclarecedor, acho, para muitas coisas. Agradeço a participação de todos aí que nos assistiram, que também participaram com perguntas, dinamizando aqui nossa reflexão. Agradeço também aos colegas e em breve teremos mais um evento do nosso projeto, em parceria com a revista Lampião. Gente, muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Foi muito bom. Fiquei feliz. Eu estava duvidando que ia ter alguém aqui online no sábado à noite.